Oi, gente! Bem-vindos ao Pod Team! Em comemoração aos mês dos pais, esse mês de agosto a gente convidou 2 papais. Isso mesmo, então a gente tá aqui com o Ricardo, pai da Ana Bia, e o Fabão, pai da Maria Clara. E agora a gente vai deixar eles se apresentarem um pouquinho, falar quem vocês são, quanto tempo vocês estão por aqui, ministério, enfim, apresentar um pouco de quem vocês são. Boa noite, eu sou o Fábio, estou aqui na Igreja de Nova Vida há 19 anos, sou diácono na igreja, sou líder do Ministério com Noivos, líder do setor dos obreiros na juventude, sou casado com a Daiane de Vilar, pai da Maria Clara, e estou muito feliz de estar aqui hoje com você. A gente também. E você? Eu sou o Ricardo, eu sou o pai da Ana Beatriz, sou casado com a Juliana há 19 anos, nós somos do Ministério de Casais, estamos iniciando nesse semestre também o processo de trabalho no Vida Team, né, e também na juventude, ou seja, acompanhando a Ana Beatriz onde ela está, que é o processo. Vai seguindo junto aí, ó, um segredo. A gente já está aqui na igreja há 14 anos, 13, 14 anos, né? E, para graça de Deus, vamos continuar por aqui. Amém. Então vamos começar a falar desse assunto. Acho que tem bastante coisa pra gente falar, ainda mais com vocês, né, que tem a experiência. Então vamos começar falando um pouquinho de como foi a infância de vocês, o relacionamento de vocês com o pai de vocês, como funcionava, assim, durante a infância. Vocês sempre tiveram esse desejo, assim, caraca, assim, sonho em ser pai, em construir uma família ou não? Isso foi uma coisa que construiu durante o relacionamento conjugal e foi passando com o tempo. Como é que foi? Eu tive uma infância muito boa, né? Sempre tive total apoio dos meus pais. Sempre tive meu pai presente dentro de casa. Em alguns momentos da vida ele precisou fazer viagens a trabalho, mas coisas de ficar tipo 2, 3 dias, 4 no máximo fora de casa, mas nunca deixou de ser um pai ausente na minha vida, né? Então sou grato a ele por todo o ensinamento que ele me trouxe, todo o conhecimento, né? As broncas. Então isso me fez com que eu amadurecesse, né? Como criança, como adolescente, como jovem e como adulto, né? Porque a função de um pai é preparar, né, o seu filho, a sua filha para o futuro, né? Sim. E assim, graças a Deus eu tive essa presença dele e sempre desejei ter uma família, né? Se construir uma família, ter essa sensação de ter um filho ou uma filha, porque todo mundo fala, ter filho é muito bom, mas você só sabe de verdade quando você tem o seu, né? Porque você como filho, você se sente amado, acolhido, mas quando você é pai, você dá esse acolhimento, você dá essa sensação para outro, né? Então, assim, muito bom. Sim. E pra você? Na verdade, o Fabão é um exemplo muito bom, né, de como deve ser o casamento inicial. Eu venho, né, de uma família muito grande, nós éramos 5. Meu pai trabalhava muito, então tinha pouco tempo, né, para estar com a gente. E a maioria das lições que eu tive de pai foi dada pela minha mãe, né, e alguns primos que eu tenho. E, na verdade, a Bia e a Ju, elas vieram num momento, assim, muito difícil da minha vida, muito complicado, onde eu já procurava o casamento e não sabia com quem, né? E não conhecia a palavra de Deus, tinha um temor, mas não conhecia a palavra. E em sonho, Deus me mostrou uma mulher de cabelo liso, né, longo, com uma menina de mão dada, vindo na minha direção. E eu tinha pedido a Deus um casamento. Né? Eu morava sozinho já há um tempo, eu já estava enjoado daquela vida de morar sozinho. Eu queria já ter a minha família, eu via todo mundo, né, com família. E um episódio que aconteceu antes foi que meu pai teve um infarto, né? E ele ficou desaparecido o dia inteiro, à noite ele não chegou em casa e nós fomos atrás dele. Eu achei ele no hospital, Azevedo Lima. E quando eu encontrei ele, eu perguntei, pai, o que houve, cara? Aí ele falou assim, rapaz, eu passei mal, mas eu não vou embora antes de ver um filho que vem de você, não. Caramba. Meu
Deus. Nossa, e aquilo me marcou muito, né? E aí reforçou mais ainda o que eu já pensava Esse desejo, sobre né? o desejo de ser pai. Sim. E aí, como vocês veem, assim, a importância disso, né? Porque, tipo, querendo ou não, hoje a gente sabe que muitas pessoas não têm, tipo, nenhum tipo de referência paterna. Muitos pais, né? Muitos acabam não tendo pai presente, não conhecem ou não têm contato, ou os pais são separados. E como vocês veem na história de vocês, ainda assim, como filhos, essa importância de ter essa presença pro crescimento e desenvolvimento? Assim, levando pelo lado do que você tem um pai que vai poder te dar carinho, te dar afeto, poder brincar contigo, né? Porque a realidade da vida é que a gente tenha, né, irmãos, tem amigos próximos, mas a realidade mesmo é que nem sempre você tem um amigo por perto, você não tem um irmão. Por exemplo, eu tenho irmã, mas a gente sabe que irmão às vezes não gosta de brincar com a irmã, né? Que a irmã quer brincar de boneca e você quer brincar de bola. Então, assim, ter o meu pai perto foi muito bom, porque ele me levava para jogar bola, para brincar. E assim, isso é muito bom quando você tem essa proximidade, né, com seu pai, esse vínculo. E eu lembro que meu pai falava assim, algo simples, né? Ele falava assim: filho, papai vai lá no mercado de peixe em Niterói comprar peixe, porque era o que ele gostava de fazer para comprar peixe, né? Ele não gostava de comprar por aqui. Então, assim, eu ficava louco para chegar esses dias dele querer me levar para ir, só para poder passear com ele. Então, eu lembro que era muito legal essa questão de ter que ir lá no mercado de peixe, lá em Niterói, para poder passear com ele, estar perto, assim, é algo muito bom. Sim. Quanto à responsabilidade, na maior parte dessa história de ser pai, você vai amadurecendo, né? Você traz algumas histórias que veio do seu pai e outras histórias você cria. Deus te mostra. O próprio mundo, ele tá aí para te dizer: olha, se fizer desse jeito vai dar errado. Não existe uma fórmula mágica, né? Mas a pessoa opta por trazer algumas coisas, né, da família e ali você aperfeiçoar, né? E a grande responsabilidade nossa, na verdade, não é nem criar os nossos filhos. Não sei se vai haver uma pergunta relacionada a isso, mas é bem maior do que isso. Vamos deixar para quando chegar a hora a gente falar sobre isso. Eu tinha esse medo, né, que eu acho que pode ser comum, né, de, será que se eu fizer isso vai estragar a minha filha? Porque a gente vê muito disso até na internet, né, que as pessoas comentam: nossa, minha mãe fazia esse assado, meu pai fazia isso comigo e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa assim. Rola esse medo de verdade? Tipo, caramba, se eu fizer isso, a minha filha, ela vai me ver de uma maneira diferente, ou ela vai agir de uma maneira que não seria bom pra ela no futuro, ou não? Você vai vivendo normalizando e vida que você... Não, a gente vive hoje num mundo mais moderno, né? Então, assim, eu pretendo criar a Maria Clara com os padrões bíblicos, né? E com o que eu entendo sobre o certo, né? Os princípios e valores que eu fui criado. Porém, existem algumas coisas que meu pai, meu avô carrega e carregava, que eu falo assim, cara, no mundo de hoje não tem como. Não tem como viver dessa forma com Maria Clara, porque é algo surreal. A garota com 6 meses já fica querendo olhar para celular, já fica querendo olhar para televisão, e a gente tem que ficar tirando ela da direção do celular, da direção da televisão, porque senão já vai ficar um jeito já moderno, né? Parece que as crianças já nascem com um chip dentro. Então, assim, é algo que a modernidade de fato existe. E algumas coisas que meu pai trouxe de ensinamento para mim foi positivo. Para mim foi, mas para Maria Clara eu já vejo que não vai ser. Então, é um processo que a gente vai fazendo adaptações, né? Sim. O exemplo da menina, na verdade, ser pai de menina é muito bom, gente. É a certeza de ser avô. Né? Mas esses exemplos, ela vai tirar, na maioria das vezes, da mãe. Né? O exemplo feminino da história da vida dela. Sim. Mas o pai, ele tem assim, uma função muito
muito forte, que é o que ela vai escolher para ela Sim. quando ela for O pensar padrão, na família o padrão dela. de homem que ela É. tem. Gente, a Padrão coisa de mais homem. bonitinha que aconteceu na casa. Faz um tempo que minha mãe não fala isso, mas de vira e mexe ela falava. Tipo assim, meu pai sempre foi muito solícito, assim, ele sempre faz de tudo pra gente. Leva em todos os lugares de busca, até porque a gente sabe, né, que esse mundo é perigoso. Então, tipo, Sim. faz de tudo pra gente estar sempre super seguro e, tipo, enfim. Aí ela sempre, assim, que surgia algum tipo de situação, ela falava assim, tá vendo? Vocês têm que casar com uma pessoa tipo o pai de vocês. Sim. Tipo assim, porque querendo ou não é essa referência, né? Tem até alguns estudos que falam que acaba que, principalmente a menina, ela vai meio que espelhar o pai na pessoa que ela for escolher, né? Então também é uma Sim. responsabilidade muito grande do futuro, né? Envolve muita coisa. Certeza. A gente, o pai em si, eu penso que isso pra mim isso é normal. O Fabão com certeza leva isso dessa forma também. Né? Vai levar, né? Uhum. A Bia tá aí com 18 anos e eu, sempre que eu pude, eu tive junto dela, entendeu? Aham. Às vezes ela me liga, eu tô trabalhando, ela fala, pai, eu queria ir fazer não sei o que. Aí eu fecho a loja e eu subo. Às vezes eu levo ela na praia, do nada. A gente vai de moto, vai curtindo a brisa, ela gosta. E assim, uma série de exemplos, né, que a gente pode dar que o pai pode fazer com uma filha, né, já pensando no que ele vai ter de genro. Na verdade, Sim. eu já tô nessa fase, né? Tá bom, tá no início aí. Tem que botar o mano. nível alto Pra mim vai demorar um pouquinho. É. Uns 6 meses. Então, Tem que enviar mais. são situações que assim, o pai tem que vivenciar, velho. Que senão, Sim. entendeu? Depois você não tem como voltar atrás, entendeu? Não tem como cobrar a sua filha uma firmeza em algo que você não foi firme. Sim. Uhum. Então eu me dedico assim, o máximo que eu posso pra ela, né? Me dediquei até aqui e vou continuar, não acaba. Aham. Apesar de saber que quando faz 18 anos tem aquela história de pai, tô indo por aqui agora, não sei o quê. Aí pra mim não mudou nada, gente. Sim, mas, Vocês- mas daqui a pouco você começa a decidir sua história É, acadêmica, sim, né? sim. Sua vida. E aí vai mudar, não tem jeito. Uhum. As raízes vão estar ali, né? Os exemplos você vai pegar, né? Tudo você vai levar, mas que vai mudar, não tem como, ninguém é igual. Sim. E. Pode falar. Não, com certeza, tô só confirmando. Ah, sim. Falou, é. E pra vocês, voltando assim, fazendo um flashback. Como foi a questão, assim, descobrir que você é pai? Porque tem uma questão que todo mundo fala que a mãe tem mais tempo de raciocinar, né? Porque, tipo, tá crescendo Ela de você. sente que a mãe, assim, que descobriu que tá grávida, sua mãe. Muitas pessoas falam que o pai, ele sente que é pai depois que a criança nasce, né? É. Que tem esse start, caraca, agora eu vou ser pai. Nesse processo da gravidez, dizem que é diferente, né? É. Ah, com certeza. Pra gente, homem, é diferente de vocês, né? Meninas. Mas a sensação era tipo assim, caramba, daqui a pouco vai vir uma criança aí. É minha. Eu vou ser pai. Mas é dessa forma mesmo, Nicole. À medida que vai crescendo, né? Aí quando já vai chegando, você vê aquela barriga maior, aí você já começa a processar. Caramba, tem uma criança ali. Sim. É minha, vou ser pai. Então, assim, as responsabilidades vão aumentando, a cabeça já vai mudando. Mas é muito legal essa fase. Aham, imagino. E como foi o dia que vocês descobriram? Foi assim, que meu Deus do céu, e agora? Vou ser pai? Ou foi muito feliz, muito alegre? Como foi? Porque eu acho que mesmo que a gente queira ser, né, é diferente. Com o dia que você sabe que você vai ser, que daqui a 9 meses vai ter uma criança, que você vai ter que criar. Eu não sabia que eu ia ser pai naquele momento. Eu tava numa fase assim, tipo na faculdade, né, de educação física, que é a profissão do Fabão aí, com excelência. Aham. E eu falava, caramba, eu vou terminar essa faculdade, eu vou montar minhas coisas, vou montar academia pra mim. A primeira coisa que você pensa, né? Montar academia pra mim, depois eu penso em casamento. Mas mal sabia eu que eu tinha sonhado com elas, né? Mas na verdade, quando ela me falou da gravidez, eu estava junto com ela. Nós fomos fazer o teste. A gente só tinha, acho que 3 meses junto. Foi assim, ó. Caramba. E aí eu descobri que ia ser pai. Mas só caiu a ficha quando o Ju tava mais ou menos com uns 6 meses. E ela foi fazer um exame, né? E nesse exame deu que ela tava com toxoplasmose. Uma bactéria, né? Que pode acontecer do trato com animal. Foi uma viagem até despedida de solteiro minha, né? Com meus amigos, né? De anos juntos.
E na casa tinha um gato. E aí Ju descobriu que tava com essa bactéria e tal. E aí o valor do remédio era mais ou menos assim. Hoje 1.300, né? Caraca. O salário mínimo naquela época era 350, se eu não me engano. Uma caixa vinha 2 comprimidos e era tipo 75 cada um. Tipo, dividia o salário mínimo por 4, dava a caixa de remédio que ela tinha que tomar por semana. E aí eu falei assim, caraca, e agora? E aí, tipo, veio aquele baque, foi o primeiro baque, né? De pai. Primeiro pedido agora de vem, tá no meu me peito. dá um remédio aí que é pra mim nascer perfeito. E aí a gente tinha esse medo, né? De Beatriz poderia ter nascido sem enxergar. Uma série de problemas, mas pra glória de Deus ela tá aí. Sim. E se viesse dessa forma também, a gente teria o mesmo amor. Né? E mais que foi ali, foi nesse momento. Né? Um momento de choro da gente junto. E agora o que vai ser? Mas graças a Deus já deu tudo certo. E depois que nasce, os primeiros meses, sabe, Você tá sentindo isso tá mais com na tudo, pele. tá com tudo fresquinho pra falar. Pô, nem Os fala. desafios. É desafiador, gente. Assim, o desafio, pra mim, já começou antes mesmo da Maria Clara nascer, né? Porque com 22 semanas, Daiane descobriu que o colo do útero dela era curto. Então ela precisou colocar um anel para segurar a neném. Caramba. E esse anel, chamado pessário, a indicação da médica era que ela ficasse de repouso absoluto. Só levantasse para fazer as necessidades mesmo e quando tivesse que fazer as outras, né? Então, assim, ou seja, quem tinha que fazer as coisas dentro de casa? Eu. Então tive que aprender a fazer comida, não sabia fazer nada. E foi desafiador, porque assim, tinha que fazer a comida para mim, fazer a comida para Daiane, lavar a louça, arrumar a casa, tudo. Claro que a mãe dela, às vezes ia lá, dava um suporte, mas assim, a carga maior foi para mim, né? E nisso foi questão até mesmo de amadurecimento para mim como pessoa, né? E assim, amadurecer também na questão emocional, por ver ela ali, né? Aquele tempo todo deitada, sentada, sem poder levantar, sem poder vir para a igreja, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Então, assim, foi uma gestação que a neném foi crescendo e Daiane não pôde, de certa forma, curtir, né? Fazer as fotos, enfim. Mas foi maravilhoso esse período e a descoberta, quando ela falou, né, da gravidez também foi muito bom. Quando eu lembro que eu cheguei em casa, tinha acabado de dar aula, cheguei em casa, aí ela foi e falou assim, tem uma notícia para te dar. Aí ela foi e pegou, né, a cartinha ali da gravidez e me deu assim. Aí eu fiquei lendo, relendo e não estava entendendo. Não estava entendendo direito. Aí eu pensei, pô, isso aqui é exame de Covid, cara. Exame de Covid. Umas palavras meio estranhas. Não reagente, não... Aí daqui a pouco eu fui e falei assim, caramba, você tá grávida? Ela, até que enfim, né? Aí, pô, desabei em choro, porque assim, como eu tinha falado anteriormente, né? Sempre tive esse desejo de ter um filho, uma filha, ter uma família e foi muito bom. Sim. E tipo, nos primeiros meses, essa questão de dormir pouco, o bebê acorda e chora, dizem que É punk. é punk, não poder dormir direito. Porque assim, você de fato não sabe o que a criança tem, né? O bebê tá ali chorando, você não sabe se é cólica, se é fome, se é dor mesmo, se é frio. E a gente foi seguindo os protocolos da médica, né, que orientava, se ficar chorando muito, dá o remédio de cólica. Mas assim, a Maria Clara acordava de 3 em 3 horas para mamar. Meu Deus. Então, quando... Por favor, quero E é aquilo. Ela acordou, mamou, não é tipo, meia-noite, mamou, dormiu. 3 horas da manhã acorda, não.
é um processo. Demora pra Demora. dormir. Demora. Ia dormir 50 às e vezes. 50 minutos. Ia dormir tipo 1 e pouca. Ah, mas aí eu vou prolongar as 3 horas e vou botar pra ela acordar 4. Não, Não dá. tem que ser 3 horas. Então, assim, Caraca. foi doído porque tinha que trabalhar e tinha que dar esse suporte, não tem jeito. Então, assim, eu até falo com alguns colegas que quando o cara não dá muito valor pra família, provavelmente ele não teve essa proximidade com a neném e com a esposa. Porque quando você sofre junto, cara, não tem como você não dar valor. Então, é real, os primeiros meses, assim, vou falar que não é bom, não. Porque é cansativo demais. Mas eu acho que cada fase tem um desafio, né? É, No iniciozinho tem, é o sono, depois tem. vai Sim. tendo outros. Aí depois dos 3, 4 meses, vai diminuindo essa questão da cólica, né, do neném, você vai pesquisando, vai lendo. Hoje, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda muito, né, porque a gente tem acesso de informações e isso aí já vai dando um help para você ver, pô, acho que é isso aqui. Então, já tem um norte, um caminho melhor, mas é puxado demais. Sim. E pra você, como foi? Depois das outras fases também, né? Que É, porque depois pra da você passou por infância. essa fase há 18 anos atrás, então é, É. diferente. Não tinha esse acesso tão, né, recorrente que a Não gente tinha tem um hoje. YouTube É, pra não É, tinha o é isso aí, é isso que eu ia Neném falar. com cólica, não para de chorar. Você Fazer. vai lá e joga no YouTube. Você Era fazia minha cólica. mãe, era minha mãe. É, eu ligava pra minha mãe. E minha sogra também passava muita coisa pra gente. Mas na verdade, gente, os nossos pais, eles estão aí pra nos auxiliar. Né, os avós, né? Os tios, as tias e tal. Mas que quando isso acontece, tipo, meia-noite, a gente não imagina, não pensa em ligar pro nosso pai, pra Você nossa dá um mãe. jeito. Hoje vocês têm uma ferramenta excelente, velho. Mas eu não pensava, eu falava, Ju, a gente tem que resolver aqui. Aí, tipo, dava um chazinho, minha mãe ensinava, né? Botava no peito, balançava, tal. Aí deixava a Ju dormir um pouco, né? Porque, óbvio que ela ficava muito mais cansada que eu. Né? E aí eu segurava a onda ali pra ela, ela dormia um pouco, daqui a pouco ela pegava, aí Bia parava. Mas era de parar, não era muito assim. Xandão tá... Xandão, Fábio tá pegando pesado, mas não é tão... Pô, Maria Clara chora. Eu acho que vai de bebê pra bebê. Chora, parceiro, Maria Clara chora Chora muito. de fazer com que o prédio acorde. Acorde todo mundo. Não, minha avó fala até hoje que eu também chorava muito, mas eu tinha refluxo, né? Eu tinha realmente problema. Até descobrir. Tadinho, gente, da minha família. E ela Era nasceu brava. no verão, cara. Então, assim, verão, pô, tá calor. Geralmente a gente Ela deixa... tá irritada. A gente deixa as portas abertas. Porta não, né? Deixa a janela aberta. Os caras, quando dava essas crises de choro, saía fechando tudo pra não acordar o condomínio. Vai de cada punk, não, bebê, é né? punk. Cada bebê. Assim, isso, mas isso é muito gratificante, né? Depois a gente vê andando, já começa aquelas primeiras Sim. frases, né? Início de falar. Tudo aí tu olha assim, cara, tu vai fazer isso com Valeu a certeza. pena. Tu olha assim e fala, caramba, que fase que eu passei. É como qualquer outra fase. De repente você pode pensar no vestibular agora que você tá aí, né? Punk, e daqui a pouco isso vai É um se investimento. tranquilizar. É um investimento, é isso aí. É um tempo de qualidade. Com certeza. Muito bom. E agora trazendo pro nosso lado, assim, né? Nós somos cristãos e tal. E quais são os desafios que assim, existem em guiar um filho nos caminhos do Senhor, ainda mais hoje? Que a gente tá num mundo muito louco, com os valores muito trocados, muita gente dizendo muita coisa, a internet tá aí. Então, assim, eu acho que é um papel, um dever ainda mais difícil. Fazer, tipo, trazer os valores bíblicos, trazer, né, de fato, a vontade do Senhor no meio de uma geração que tá toda indo contra a maior parte, né? Pra mim, ainda é mais tranquilo falar, né? Pelo fato da Maria Clara só ter 6 meses, né? Então, assim, hoje ela ainda não sofre, né? Essas questões na escola, na faculdade, porque realmente o mundo hoje oferece um caminho que não é legal. E nós, como cristãos, né? Tendo a ciência do caminho correto, então acredito que eu ainda vou passar por isso, né? Sim. Porque
o mundo só tende a piorar, né? A volta de Jesus está aí, as pessoas não querem dar ouvido. Muitas escolas, faculdade, universidade oferecendo coisas que não condiz, né, com a vida do cristão. E é um mundo muito difícil. Então, Sim. assim, hoje a Maria Clara ela vem para a igreja com a gente, né? E o ensinamento que a gente traz para ela é fazer com que ela vá se adaptando na casa do Senhor. Vivenciando, Sim. né? Exatamente. Então, assim, quando ela vem para a igreja conosco, a gente faz questão de deixar ela no berçário. Claro que se ela ficar chorando muito, né? Vão solicitar a presença de Daiane, ela vai ter que pegar. Mas quando a gente traz, principalmente nos cultos de domingo, a gente coloca ela no Baby Vida para ela poder se adaptar, né, com outras pessoas. Sim. Dentro da casa do Senhor, para que ela vá fazendo passo a passo. Saiu do Baby Vida, vai pro Crescendo com Jesus, Vida Kids, para ter, né, esse princípio dentro da casa do Senhor. Ela ia aprendendo ali na questão da escola dominical. Então, assim, a gente está tentando fazer as etapas do bebê, né, Sim. mas passando por fases. A gente sabe que tem crianças que têm dificuldade de ficar, né, na salinha. Não que isso vai fazer com que o bebê ou a criança vá trazer problemas, mas se a gente pode, né, se nossa igreja oferece esse suporte, né, desde do berçário até a melhor idade, por que não tentar criar ela com esses princípios, né? Sim. Então, assim, pra mim hoje é mais tranquilo pelo fato dela ser bebê, mas pro meu amigo aqui, o mundo já é diferente, né? O jogo já virou. Na verdade, assim, a grande função da gente, nós chegamos naquela pergunta, né, que a gente estava aqui brincando com ela. A grande função de nós pais é direcionar nossos filhos no caminho do Senhor. Tá lá, tá escrito. Se o camarada, embora que ele não queira, né, mas tá escrito. Se alguém falar para ele que essa é a realidade dele em relação ao filho dele, ele vai ter que aceitar ou não. Eu acredito que a maioria vai aceitar. Mas falando da gente, né, da igreja. Eu cheguei aqui, Bia estava com 7 para 8 anos, se eu não me engano. Ela escolheu a igreja, né, não fomos nós. Nós fomos em algumas igrejas, nós decidimos que íamos aceitar Jesus, né, assim. Cara, eu acho que chegou a nossa hora, senão não tá legal, a Beatriz tá crescendo e tal. Aí chegamos aqui na Nova Vida, através da minha irmã, congresso de casais e tal. Sim. E Bia escolheu aqui, mas a gente tinha ido em outras igrejas que não tinha salinha. E a realidade da nossa igreja, vocês têm aqui um aparato muito bom para criar a sua família amanhã. Sim. Aqui é do bebê a melhor idade, irmão. Entendeu? E aí, como Bia gostou e a gente começou a vir para cá, e aí eu fui tendo os entendimentos relacionados à Bíblia. Eu pensava muito, eu já sabia o que eu queria em relação à criação dela. Eu já tinha um direcionamento de que é um pai, né, participativo. Eu já fazia isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que faltava alguma coisa. Que era esse direcionamento que o Fabão acabou de falar pra gente sobre as etapas, né? E eu tinha pulado uma etapa. Muito importante. Então, como fazer isso daqui pra frente? Sim. Falei, Ju, a gente tem que entender isso, estudar isso, conversar com pessoas, né? E aí começamos. Como uma massa de bolo. Você vai pegando as receitas e eu fui fazendo. Hoje, cara, eu acredito que hoje Bia, ela tem, assim, uma relação com Deus, né, muito legal de ver. Sim. Sim. Eu vejo que ela é uma pessoa muito dedicada, ela lê muito a Bíblia, entendeu? Apesar de eu olhar, assim, às vezes eu acho que filha, dá um tempo, faz alguma outra coisa, porque você já, né? Eu acho que é o sonho de muitos pais. É muito compromisso, é compromisso na escola, é compromisso com os amigos da escola que fazem uma célula, é compromisso com uma outra célula de uma outra igreja que ela visitou e ela gosta muito. Aí compromisso com as meninas daqui da nossa igreja. Uhum. No teen, no jovem, veio. E eu, assim, eu não me deixo levar pelo que os outros falam, porque muita gente fala assim, pô, meu irmão, eu trabalho aqui, né, no Colubandê e moro hoje em Maricá. Às vezes eu fecho a loja, 6 horas, vou lá em casa, pego ela, volto aqui com ela, Nossa. espero o culto acabar e depois vou embora. Ou seja, eu tô muito cansado. Eu fiz isso algumas vezes, muitas vezes, né? Está lá desde 2017. Né? E as pessoas falam assim, pô, você não perder seu tempo e lá em cima voltar. Eu falo, cara,
Se isso é perca de tempo, meu irmão, que eu perca. Entendeu? Que eu perca. Porque o futuro, eu já falei isso para algumas pessoas, é você ver essa pessoa se transformar. Hoje eu vejo que o que eu peguei como base, que é a Bíblia, né, e alguns amigos que já estavam aqui quando eu cheguei, foi o que fez a diferença. Né? Ela hoje, talvez ela consiga voar já, né, por céus que eu não vou. Entendeu? Eu não reconheço ainda isso, mas ela fala sobre ela fazer missões, né? Eu oro muito para que isso esteja próximo, né? Para que eu não perca minha filha para muito longe. Vai lá pro Japão. Mas tá na mão de Deus. A minha oração dela dos 4 anos foi essa, a dos 10 foi essa, a dos 15 anos foi essa e a dos 18 foi essa. Você vai aonde Deus quiser. Né? Embora que eu não queira que você vá muito longe, mas vai pra onde Deus quiser. As missões podiam ser ali no Rio, né? Tá bom. Que pertinho, a gente atravessa a ponte. E eu acho legal, porque eu vejo assim, posso estar errada, não sei. Mas o pai tem muito papel, às vezes, de ser a parte firme, de falar o não. De chegar ali mais firme mesmo. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que é um papel que pra vocês, eu acho que deve ser de cortar o coração, assim, como, né, de ver uma filha, tipo, não, mas eu quero, mas não sei o que, né? Mas como isso é valioso e como deve ser, tipo, difícil, né? Você tem que fazer aquele papel, mesmo sabendo que seu filho quer aquilo, mas que você sabe que é pra um bem maior. Eu via muito isso com meu pai, tipo, eu era muito teimosa, então até ele me ensinar que, tipo assim, por exemplo, eu queria alguma coisa e ele falava que não. Não adiantava eu ficar pedindo, chorando, berrando. Não adiantava, era não. Diversas situações, tipo, em outras coisas também. E como eu hoje olho pra trás, eu sou muito grata por ele ter feito aquilo. Com certeza na hora não foi fácil ficar ouvindo reclamação e ouvindo criança chorando. E é um papel também complicado, eu creio, né? Assim, hoje eu já vejo mais, né? Esse lado do pedido, vamos ali, vamos lá, deixa eu ir. Tal, com quem você vai, que hora você chega aqui, né? Eu já vejo muito isso. Teve até um momento que ela estava arrumada, né? Eu cheguei da rua, ela estava arrumada e ela falou, não, mas eu falei com a minha mãe, ela saindo no portão, eu cheguei. Eu falei, você falou com a sua mãe? Falei, pai. Eu falei, mas você não vai. Pai, mas eu já falei com a minha mãe, pai. Você não vai, volta. Naquele dia eu me senti muito mal por não ter deixado ir. Mas o argumento que ela usou, assim, ficaria perigoso para ela, né? Ela estaria vulnerável junto com as outras meninas e os outros rapazes, todos de menor, querendo fazer um evangelismo na praça central de Maricá. Eu falei, Bia, pensa, Beatriz, olha só, eu não vou mais falar com você, que eu não sou muito de ficar falando, a verdade é essa. Eu vou falar não e vai ser não, aceite ela se quiser de boa, se não quiser ela vai ficar lá no quarto dela e eu vou ficar de boa vendo minha televisão, eu falando o que eu tenho que fazer, porque é não, assim, lá em casa, quando eu chego a falar alguma coisa que eu já vi, eu já fui ler, eu já fui estudar, eu já fui perguntar, eu já fui... Então, cara, o momento de dizer não, ele é muito difícil, mas olha o que fez com você, entendeu? Fez você pensar que amanhã você vai ter que fazer igual, pô. Entendeu? É dolorido? Mas é não. E pronto. Existe uma regra que é assim, 2 sim, 1 não. Se você fizer usar essa regra com seu filho, né, de forma assertiva, você vai tê-lo sempre próximo, sempre amigo, sempre amiga. Sim. Né? Mas na maioria das vezes a gente fala 10 sim e 1 talvez. Vamos ver, a gente dá um jeitinho. E assim, é impressionante como o papel de pai é tão importante que o próprio Deus, ele se apresenta a gente como um pai, né? Você fica olhando assim, tipo, caramba, e quantas pessoas às vezes não têm essa presença e como é importante a ponto do próprio Deus nos adotar, né, como filhos adotivos e se apresentar a gente, foi a forma que ele escolheu se apresentar a gente. Então, como é um papel, assim, uma responsabilidade, né, acho que talvez isso fique permeando na cabeça, tipo, caramba, é um papel que o próprio Senhor dedicou, né, a vocês quando ele concede um filho. E ele escolheu estar nessa posição, né? Prover, né? Prover é muito difícil, gente. Vocês não têm noção, entendeu? Deus queria que vocês não sejam os provedores.
da casa de vocês. Vocês vão casar e vão ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Porque prover, né, meu amigo? Prover você abre mão de muita coisa em algum dado momento. O tempo, ele é contra você, quando você tem que prover, que você é pai. Sim. Eu optei por ser autônomo, então eu tenho assim, Sim. um tempo mais flexível. Né, mas eu tenho certeza que amigos gostariam muito de estar mais próximo dos seus filhos, sua casa, né? E ele não consegue por causa da função prover. Sim. Né, que para você conseguir Tem um equilíbrio, né? juntar, ter esse equilíbrio de você ser o provedor, que é a nossa função. Sim. Né? O orientador, ser provedor, orientador, para que ela chegue ao céu, eu tenho que me dedicar, velho, 100% a Deus. E eu faço isso. Eu digo para ela que Deus é muito meu amigo. Apesar de né, ter chegado aqui há pouco tempo, né, ter passado minha juventude no mundo, mas Deus é muito meu amigo e eu confio muito que Ele está ao meu lado o tempo inteiro. Então, tudo que ela fizer que estiver fora do padrão de Deus, Ele vai me mostrar. E Ele já provou para ela que isso aconteceu lá em casa. Uma vez, não, algumas vezes. Mas uma vez, assim, foi claro. Se amanhã ela contar essa história, ela vai dizer, realmente, foi bem claro. Porque eu nunca fiz aquilo que eu fiz naquele dia, né? Foi uma história com um rapazinho que mandou uma mensagem para ela, né? Como é que era o nome daquilo? Facebook? Não, WhatsApp, Instagram, talvez? Instagram. Sim. O message não é do tempo dela. Chegou no computador. Eu nunca abri. Você pode perguntar a ela aí agora. Eu nunca abri o computador dela. Não pego o celular. Apesar de eu saber a senha, de ter disponibilidade, fica lá em cima. A gente, né, não tem essa. O meu celular fica lá, o de Ju, todo mundo. E nesse dia eu cheguei do trabalho, né? Eu vinha orando a Deus em relação a Bia, porque eu já tinha notado algo diferente. Que a gente tem essa sensibilidade, apesar de, né, as meninas acharem que a sensibilidade tá toda em vocês. Que é óbvio que é bem maior que a nossa. Mas quando você tem Percebe alguma coisa? A visão Deus sobre você, né, e você deixa que Ele tome conta da sua família, do seu ser, né, e você fica mais próximo. E aí Ele te mostra. Nesse dia eu entrei, aí ela tinha ido ao banheiro tomar banho, e eu olhei. Quando eu olhei pro notebook, tava lá o carinha falando, que não sei o que, falou algumas coisinhas, né? Aí eu esperei ela sair do banheiro, olhei só pra ela assim, olhei pro notebook. Ela já começou a chorar. Aí eu falei, filho, sabe o que acontece? Até aqui, eu disse pra você que eu era o seu amigo. Sua mãe é sua amiga. A gente podia estar sabendo disso aí. Não sei se tua mãe sabe, mas eu não sabia. Aí abri, deixei bem claro assim, falei assim, olha só, não tente converter esse rapaz, porque você não vai conseguir. É mais fácil ele te levar para o mundo do que você trazer ele para a igreja. Porque ela falou assim para mim, né, inocentemente, pai, mas eu vou tentar trazer ele para a igreja. Eu falei assim, cara, calma aí, rapaz, não é assim não. A gente precisa ter, né, saber quem é, o que faz, sim, tal, tudo. E aí, na inocência dela, mostrei para ela o que significava aquilo, as pessoas que ela estava andando, né, que algumas pessoas botando pilha, né, e não sabia quem era. Logo depois a gente chegou a saber quem era o cidadão, qual era o caso do cara, né, o cara tinha maioridade, o cara estava na mesma sala dela, né, se eu não me engano era na mesma sala, ele fumava, vinha de uma família de pais separados, ou seja, o garoto todo destroçado. Podia ser gente boa? Podia. Mas sim, ela trazê-lo era muito mais complicado do que ela dizer, pai, tá acontecendo isso, isso e isso aqui. O que o senhor acha? Mãe, o que a senhora acha? Porque a gente fica muito feliz quando o filho vem, né? Pedir orientação, né? Ele vai ver isso amanhã, que pô, é um prazer imenso, irmão. Quando ela vem e fala assim, pai, o que o senhor acha disso, daquilo. E você fez o caminho para chegar àquela fase, sabe? Dela te contar. E ali eu fiquei assim, fiquei meio chateado, né? Eu acredito que dali para frente as coisas mudaram muito lá em casa. Deus usou isso para que hoje não aconteça, né? E a gente acabou, ela dispensando ele de forma assim muito educada, falou, amigo, não dá, tal, eu pensei uma coisa, mas é outra, e tal, não quero que Deus te abençoe. E nós oramos por ele.
né? E eu continuo, no momento que eu penso nele agora, por exemplo, eu disse que Deus tem misericórdia dele aqui. Né? E que tenha mesmo, entendeu? A gente não quer que eles fiquem perdidos. Sim. A gente quer que esteja como a gente está aqui, debaixo da graça. Né? E construir essa amizade, eu acho que é um desafio também, né? Porque pai, com essa questão que vocês falaram do prover, às vezes você ter aquela responsabilidade, eu tenho que prover pra minha filha, prover pra minha família, pode tirar um pouco dessa coisa de sensibilidade, às vezes de você ter que parar, pensar e ver a sensibilidade do momento da criança, que a criança passa. Tipo, meu pai foi um pai que trabalhou a vida inteira. E depois até que... Ele é mais velho, né? Então, depois que ele perdeu o emprego, ele criou uma amizade muito maior comigo do que quando ele tinha o emprego dele. Por quê? Ele estava mais em casa, ele conversava mais comigo. E hoje eu tenho uma amizade com meu pai maravilhoso. Então, eu também vejo isso muito como plano de Deus, né? De que foi uma oportunidade que ele se conectou mais comigo, coisa que ele não conseguiu fazer tanto na infância, porque ele era o pai do presente. Aquela coisa, chega com um presente que eu sempre quis, ótimo. Mas não era aquela presença do conversar. Isso eu creio, não fico triste, porque eu entendo que é desafiador também. Você ter que prover para uma família, mas se você ama seus filhos, mas a forma de demonstrar, às vezes, você não consegue parar e conversar. Ou parar pra você saber o que tá acontecendo, se o filho tá indo bem na escola ou não, mas você às vezes vai pro lado do presente, ou vai pro lado disso. Então eu creio que quando chega isso, né, da filha chegar a você e te perguntar algo, você pensa assim, caraca, eu construí uma amizade. Que é desafiador, porque às vezes ser pai e ser amigo é difícil. Às vezes você vai muito mais pro pai no automático do que pro amigo, né? Com certeza. E essa questão de conciliar, não consigo nem imaginar. Eu lembro, é muito engraçado. Eu até falei um pouquinho antes, né? Eu não tinha muito minha mãe por perto, porque ela trabalhava o dia inteiro no banco, ela chegava tarde, ela sempre chegava muito cansada. Quem trabalha em banco sabe, eu acho que todo mundo sabe da fama, né? Que desgasta muito. Então ela já chegava, tipo assim, eu lembro, ela sempre chegava, acabava dormindo no sofá mesmo. Aí meu pai tinha que, tipo, acordar pra ela ir tomar banho, deitar. Então, assim, dia de semana a gente quase não via muito. E aí meu pai sempre contava história pra gente pra dormir. E aí ele sempre contava, só que ele acabava dormindo. Ele cochilava e a gente ficava, tadinho. E pra mim era tipo assim, continua. Aí a gente ficava acordando ele pra ele continuar a história. Então era isso, tipo, ele tava cansado, mas tipo, tava tentando ali dar atenção que, tipo, durante o dia a gente tava com outras pessoas, né? Então não tinha eles, então ele tava fazendo a parte, né? Então é muito, deve ser, nossa, é um papel muito difícil. E agora, caminhando pro final, como vocês veem, que querendo ou não, assim, a gente tá falando aqui com adolescentes, e como a gente falou um pouquinho antes, muitos deles não têm a presença do pai, né? Ou às vezes tem, mas assim, como eles podem fazer diferente? Por exemplo, você não teve um pai tão próximo, uma presença tão ali firme, mas um dia eles serão. Acho que talvez, não sei se tenha, tipo, às vezes uma visão tão clara. Então, assim, eles também terão essa responsabilidade, né? Tem aquela forma de que os meninos demoram mais pra amadurecer e tal. Então, assim, qual seria pra vocês o conselho? Ou se vocês precisassem olhar pra trás e olhassem pra vocês mesmos? Assim, o que você falaria mesmo pra eles que, tipo, um dia também estarão nesse papel, né? Então. Várias vezes meu pai me dava conselhos, né? E falava, filho, papai não tem nível superior, mas eu sou trabalhador, mas você tem que seguir um caminho diferente. Tem que estudar, fazer sua faculdade, formar sua família. E assim, algumas vezes eu ficava assim, pô pai, mas não é fazer faculdade o quê? Eu já tô indo pra escola aqui, estudando, quebrando minha cabeça. Mas assim, todas as vezes que meu pai falou, foi com o objetivo de que eu tivesse um futuro melhor do que o dele, né? Porque é o que o pessoal fala, a caneta é mais leve do que a enxada, né? Então, assim, se ele já passou por processos dolorosos, ele veio me orientando para que eu pudesse ter um caminho diferente, um caminho mais leve, né? Criar a minha filha, né? O meu casamento, a minha família, passar por menos dificuldade do que nós passamos. Então, assim,
Mas é difícil você botar na sua cabeça que seu pai está te explicando algo que é para o seu futuro. Mas, sim. graças a Deus, assim, fui terminando a escola, né? E, na verdade, hoje eu sou grato a Deus, em primeiro lugar, e em segundo a Daiane, né? Porque ela também, quando nós começamos a namorar, ela falava, não, cara, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade, fazer uma faculdade. Enfim, e hoje eu já tenho uma cabeça totalmente diferente, né? Tenho uma condição de vida totalmente diferente do que meu pai pôde nos apresentar. E assim, hoje eu tenho uma cabeça diferente para ensinar a Maria Clara, né? Então, eu já vou colocar ela para fazer a natação, fazer, né, as atividades para o desenvolvimento dela. Então, assim, é algo que meu pai veio mostrando para mim a realidade e a importância do aprendizado, né, para que eu tivesse um futuro mais tranquilo. E hoje eu já enxergo que isso aí foi ensinamentos mesmo da parte dele para que hoje eu tivesse uma vida mais tranquila. E hoje eu já tenho essa cabeça para botar Maria Clara futuramente para o mundo de uma forma mais leve. Então, assim, foi muito bom. No meu caso, é o que eu falei, meu pai trabalhou muito, né? O que eu diria hoje para os meninos, inclusive o Vida Team, né, que agora a gente vai estar mais junto aí, é o seguinte, o meu pai não estava errado. Ele só teve que trabalhar mais. A sua mãe também não estava errada. A decisão dela foi aquela, para aquele momento era o que ela tinha, e ela tá aí, ó, colhendo os frutos hoje de ver você aí criado, né, com outros horizontes. E também deixando uma vírgulazinha aí. É isso que você quer? Ou você vai fazer algo que mude isso, para você ter mais tempo de qualidade? Então o que eu digo é o seguinte, como eu falei, meu pai, ele não estava errado. E na minha cabeça eu achava que ele estava errado porque ele trabalhava muito. As pessoas podem pensar, pô, o cara, né? E não é isso. Não é que ele não quisesse estar com a gente. Era que eram os filhos, a necessidade de uma pessoa que veio do Nordeste, né? Sozinho, dormiu na rua, venceu aqui, né? Criou nós todos aqui, sem saber ler, sem saber escrever, nem meu pai, nem minha mãe. E todos nós podemos ler, escrever. Todos nós tivemos as oportunidades que a vida deu, né? E assim, não vá de pesada, porque teu pai não estava no momento que você queria que ele tivesse no futebol, na reunião da sua escola. Não vai de pesada achando que ele está errado, né? Eu naquele momento eu pensei assim, e depois eu pude ver que se eu tivesse naquele tempo um líder, né, dentro do ministério que eu tô aqui da igreja hoje, né, e que eu pudesse pedir uma orientação, meu amigo, tudo ia ser diferente, né? Então a oportunidade que vocês têm de pedir orientação, de chegar em alguém que você acha que é confiável, que é o seu líder, e te direciona para caminhos que não sejam só achar que seus pais estejam errados, vá, usa essa ferramenta, que Deus colocou essa ferramenta aí pra gente. O Fabão, ele não é diácono da igreja à toa, entendeu? Ele tem uma caminhada aqui dentro da igreja, né? Um processo que levou ele para essa direção. Então, ele é uma pessoa a ser alvejada aí, né? Me ajuda aqui. Se não é Fabão, Ricardo, me ajuda aqui. Se não é Ricardo, Xandão, me ajuda ali. E algumas pessoas que você confia, entendeu? Não deixa você ser levado por aquele momento de raiva, de ira, né? Que às vezes a gente, como pai, a gente toca em alguns assuntos que cria uma ira. E aí a própria Bíblia, ela fala pra gente não fazer isso com o filho, mas é quase impossível você dizer um não pro filho e não deixar ele irado de alguma forma. Né? Então Deus já deixou lá bem escrito, né? Foi escrito lá que é pra você poder ir lá e ler, né? Que você, apesar de você ficar irado, o que você tem que fazer? Não pecar. Não pecar, entendeu? Então meu pai acabou vindo pra minha mão no final da vida dele, né? A minha mão, das minhas irmãs, da minha casa, e nós podemos cuidar dele, e eu me libertei do que eu carregava a vida inteira, há 7 anos atrás, 8 anos, né? Que ele fez 2 de morto.
Então, nós cuidamos dele, eu dei banho nele. Os últimos banhos foi eu que dei, entendeu? Então, eu pude cuidar dele e eu fiz essa pergunta: pai, como que era o seu trabalho, assim, pro senhor não estar com a gente? E ele falou ele era de poucas palavras, ele falou para meu filho: que bom que você não fez igual a mim. Entendeu? Que bom que você tá presente aqui. Era isso que eu desejava, mas eu não podia, né? Imagina que o tanto que esse homem sofreu para cuidar da gente pagando aluguel, né? Hoje a minha história é totalmente diferente, entendeu? Eu fiz tudo diferente. A única coisa que eu carrego dele é a vontade de vencer, né? Eu sempre tive isso, né? Não dá aqui, eu vou para lá, não dá lá, eu vou para outro canto, né? Mas assim, é isso que eu quero deixar: não se ire e peque. Procura alguém que você vai entender o que seu pai está fazendo. Ele não está errado. Não pense você que você tá aí com 15, 16 anos, que você é a pessoa mais assertiva do mundo, né? Entendeu? Nós erramos também, nós pais também erramos. Nós somos seres humanos, estamos aí, entendeu? Mas a decisão de algumas coisas, às vezes, cabe a gente, né? E nem sempre a gente acerta. Sim. Às vezes, aquela decisão foi tomada naquele momento por conta daquela situação, mas que para frente pode mudar, né? Meus amiguinhos, usem isso, né? Isso que eu digo, pensa nisso e não deixe passar a oportunidade que vocês têm de poder se aconselhar aí com a galera da igreja. Sim. E eu acho mais legal é que, assim, Deus concede graça. Eu acho que tudo que a gente puder falar, tudo aquilo que a gente puder conversar, sempre cai nessa questão. Tanto para vocês no papel de pais, quanto para os filhos que talvez não tenham essa referência, enfim. Quando a gente está buscando ao Senhor, Ele satisfaz todo o vazio, toda a questão, e como a gente falou, né? Ele mesmo se apresenta como um pai. Então, assim, se a gente se prostra aos pés dele, vocês como pais, ele capacita, como você falou, a história, né, com a Bia. Assim, é impressionante como a gente vê as mãos do Senhor cuidando de cada detalhe. Às vezes, até ainda bebê, meus pais me contam histórias de coisas que poderiam ter acontecido, que eu poderia ter morrido. Mas o Senhor interveio ali através deles e fez. Então, às vezes, né, o coração dos pais, querendo ou não, é muito ansioso, preocupado, essa questão de prover. E Deus está sempre cuidando de todas as coisas. Eu acho que a gente tem que aprender um pouco a estar nesse papel de filho, né? De saber que Deus também é o pai para nós, pro pai dos pais, e que vai prover para que eles venham prover para suas casas. E nós, como filhos também, justamente por essa questão de trabalhar o nosso coração, de entender, né? Muitas vezes a gente é muito egoísta, Por isso que eu falo que eu dou graças a Deus pelo meu pai ter me falado muitos nãos quando eu era criança ainda, quando eu era pequena, e ter sido muito firme. Porque hoje eu consigo ouvir um não e ver nitidamente o lado deles e falar tudo bem. Às vezes meu pai fala não, hoje assim, eu entendo, se eu tivesse uma filha, eu também ia ficar com medo. Então que bom que meu pai falou não, que senão que ele gosta de mim, não quer que aconteça nada. Então, eu acho que é isso. Assim, quando a gente busca o Senhor, busca a face do Senhor, busca estar com Ele, Ele guia todos os passos, e aí todos os conflitos e todos os medos são satisfeitos nele, são preenchidos nele, e Ele vai nos guiando, né? Isso é muito legal. E vocês têm alguma mensagem final, assim, agora livre? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Falar pra futuros pais ou pra pessoas que são pais também. Que estão passando talvez agora por essa fase que você está passando. Ou também da Bia agora, mais velhos. O que eu tenho para passar para os futuros papais, né? Para os pais recentes como a mim, é que você nunca perca princípios e valores que seus pais depositaram, né? Creio que muitos de vocês que estarão assistindo nem tiveram a presença paterna dentro de casa, mas foram criados por avós, tios, mas independente de quem foi que te criou, né? Mas a maioria é criado pelos pais. Vocês tenham esse princípio e valorize que Deus tem te dado, os momentos de dificuldade que você vai passar como pai, né? Antes mesmo da seu filho ou da sua filha nascer. Como relatei aqui, antes da Maria Clara nascer, eu tive que aprender a cozinhar, arrumar casa, algo que minha mãe nunca exigiu de mim, isso, que eu tivesse que aprender a fazer comida, varrer,
E claro que eu varri um quintal, o outro fazia uma tarefa, mas eu quero deixar aqui para vocês que estão aí nos assistindo que tudo isso vai fazer com que vocês amadureçam como pessoa, como homem, e tenha certeza que quando vocês tiverem os filhos de vocês, vocês também vão colher esses frutos. Eu quero deixar assim, cara, não venda o seu tempo, sabe? O que eu vejo muito hoje é as pessoas estão vendendo o seu tempo. O cara tem férias, ele vai lá, vende, né? Talvez porque precisa daquela grana naquele momento, mas ele acabou vendendo o tempo de qualidade dele com a família, né? E para frente você vai observar que não fez a mínima diferença aquela grana, mas que se você tivesse passado lá com a sua família, seria de suma importância, né? Você que tá aí separado, entendeu? Não separe do seu filho também, entendeu? Filho, cara, é para sempre. Ele quer você, ele sente a sua falta, entendeu? Mantenha um tempo de qualidade com a sua família, né? É aquela história, cria a sua história diferenciada com seu filho, né? Acredito que eu continuo tentando, apesar de 18 ainda tem muita coisa para acontecer. Eu consegui até aqui e eu tenho uma história com Bia, o pastor Renato que fala muito isso, né? Cria a sua história com a juventude, cria a sua história com a igreja, né? E é disso que a gente fala, tempo de qualidade, cria a sua história, amadureça na cabeça do seu filho, que você não é só o pai dele, você é o amigo mais próximo, você é o irmão que talvez ele não teve, você é Deus na representação de ser humano, apesar de ser uma palavra que parece que você está querendo igualar a gente com Deus, não é isso. É assim, é uma referência. A referência de pai para o filho, que eu percebi e percebo até hoje, é que realmente você tem a voz de indicação para o caminho, né? Essa é a nossa responsabilidade, né? E é isso, não deixe de estar com seu filho, né? Procura um caminho diferenciado para você estar junto, fazer parte dos momentos dele. E com certeza ele vai um dia poder falar sobre isso. Sim. Né? Ai, muito bom. Foi muito bom, gente. Obrigada. Pode A falar. gente adorou a presença Sim. de vocês. E é isso, estamos muito felizes. Tenho certeza que vai alcançar muitos papais e futuros Sim. pais também. Também tava precisando talvez de um papo assim, mais cabeça. Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Se Curta, inscrevam. compartilha bastante esse vídeo. Sim. E é E isso. só para concluir, você aí do Vidatim, que tá olhando agora, eu construí minha família dentro da igreja. Eu conheci a minha esposa no Vidatim. Ela tinha Aí, 15 ó. anos A e eu tinha esperança, galera. 19. Eu era professor dela, tá? Me zoavam bastante. Mas hoje a gente tem uma filha e nós somos frutos do Vidatim. Valeu? Se liga aí, hein? Bom recado. Se existe coincidência, então essa é mais uma coincidência, né? Pai de menina, né? E eu também fui professor de Bia. Aí, viu, gente? Abram o olho. Tem famílias aí sendo construídas no Vidatim, tá vendo? Que Deus abençoe, né? Deus abençoe. É isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu. Galera.